Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a mesa que já se desfez, mas de qualquer modo que representa pessoas muito importantes na sociedade portuguesa e que refletem no dia-a-dia sobre o problema da deficiência auditiva. Permitam-me que saliente mais uma vez a importância da parceria das organizações médicas e paramédicas, nomeadamente a Sociedade Portuguesa de Otorrinolaringologia e do Grupo de Rastreio e Intervenção da Surdez Infantil, na sua cooperação com o Dr. Rui Nunes, quer como audiologista, quer como diretor-geral de uma empresa tão importante no nosso país. Por outro lado, eu gostaria de dizer que, talvez por culpa minha, hoje, excepcionalmente, eu não vinha preparada para falar do rastreio infantil e neonatal em Portugal. De qualquer modo, embora os meus slides não estejam preparados para isso, eu sei neste momento, tanto quanto é possível nós sabemos, porque não há, portanto, números oficiais, que neste momento o rastreio antes da alta da maternidade é, felizmente, uma realidade em Portugal. Devo-vos dizer que, sobretudo na ARS Lisboa e Val do Tejo, que representa 4 milhões de habitantes e onde nasceram em 2013 um terço das crianças portuguesas, mais de 30 mil crianças, a cobertura do rastreio foi superior a 98%. Portanto, para uma iniciativa que partiu dos profissionais e que não foi apoiada nunca por nenhuma estrutura da saúde de uma maneira ativa, eu penso que é uma vitória em Portugal. De qualquer modo, eu gostaria de vos dizer que é com grande prazer que eu estou aqui a falar hoje, não como médica dedicada a esta área, que toda a gente que me conhece sabe que me dedico de alma e coração, mas como cidadã, porque nós estamos aqui a falar numa conversa informal sobre a deficiência auditiva em Portugal, de várias perspectivas. Perspectivas da pessoa que tem na sua família uma criança ou um adulto com este tipo de problema, do próprio cidadão que tem dificuldades auditivas e também dos profissionais. De qualquer modo, o repto que me foi lançado foi, hoje eu não vinha preparada para falar, como já falei de outras vezes, fisiopatologia da audição, porque é que as pessoas são surdas, porque é que hoje em dia é possível, logo com 48 horas de vida, nós termos um diagnóstico muito assertivo sobre as capacidades auditivas da criança que temos à frente, mas fiz uma pequena pesquisa sobre os números em Portugal. E, portanto, a minha palestra hoje, se entenderem, mas se quiserem eu posso falar de improviso sobre outro assunto, o que eu me propus fazer foi ir à procura de dados oficiais ou oficiosos que nos possam ajudar a perspectivar a realidade portuguesa. O que é que nós temos e o que é que nós precisaríamos de ter para termos cidadãos integrados na plena assunção da palavra. E então andei à procura nos sites do costume, Instituto Nacional de Estatística, Censos, Instituto Nacional para a Reabilitação, e encontrei algumas coisas de veras interessantes, quanto mais não seja pela limitação de informação de que nós dispomos. Penso que ninguém em Portugal sabe quantos adultos, quantas crianças e qual é a distribuição etária das pessoas com alguma dificuldade auditiva. E é extremamente importante que nós saibamos, cada ano letivo, quantas crianças vão entrar para a escolaridade obrigatória, que precisam e têm que se planear antecipadamente a sua ida para a escola, que tipos de ajudas técnicas, de apoios educativos as crianças precisam. E então eu fui ao site do Instituto Nacional de Estatística e verifiquei que existe um estudo extremamente importante, baseado no censo, não no último, que é de 2011, cujos valores ainda não estão trabalhados, mas no censo de 2001, e portanto isto é um trabalho publicado em 2013 e que está acessível a todos nós, sobre a realidade dos cidadãos com algum tipo de deficiência e como é que eles se distribuem na nossa sociedade.
Portanto, o objetivo da pessoa que fez este estudo, uma técnica de estatística, é a inclusão, é tratar o cidadão com algum tipo de dificuldades, portanto, de uma maneira socialmente integrada em todos os aspectos e tentarmos perceber quais são as ferramentas que nós necessitamos para que haja uma inclusão não só escolar, mas social, laboral e familiar da pessoa com alguma deficiência. Portanto, o censo, que não foi o último, o penúltimo censo, e como sabem, os censos são feitos cada 10 anos, feito em Portugal, mostrou que em Portugal havia 636 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Perguntam se estes dados são fiáveis. Provavelmente não serão. Provavelmente não serão 100% fiáveis, porque isto são questionários e são autorrelatados. Portanto, a deficiência é relatada pelo cidadão, pela família, por relator, quando as pessoas do censo lhe batem à porta. De qualquer modo, reparem que os dados oficiais anteriores datavam de 1960, em que pela primeira vez houve alguma informação oficial sobre cegos e surdos mudos em Portugal. De qualquer modo, o que é importante para nós termos ideia é, por exemplo, este tipo de dados. Como é que é distribuída a deficiência por grandes grupos em Portugal? E reparem que, de uma maneira geral, a deficiência auditiva é cerca de metade da deficiência visual. E, portanto, para cada pessoa com deficiência visual haverá meia pessoa, ou para cada duas com deficiência visual haverá uma pessoa com deficiência auditiva. Deixo-vos dizer um pormenor, é que enquanto a deficiência visual foi considerada a pessoa que depois de correção com óculos continuava a não ver bem, para que se fosse considerada uma deficiência auditiva, todas as pessoas que inclusivamente ouviam bem com uma ajuda técnica foram considerados pessoas com deficiência auditiva. Portanto, logo na definição do que é deficiência visual e auditiva, houve uma diferença de sistema. Segundo, reparem que também, em termos de distribuição por sexos, não há uma diferença significativa, embora de uma maneira geral ao longo da vida se vá acentuando alguma diferença. De qualquer modo, a nível sensorial, e portanto a nível sensorial, quer auditivo e visual, representa este conjunto de capacidades que interferem na comunicação, representa 40% da deficiência relatada nos censos. Comparado, por exemplo, com a deficiência motora, psicológica, mental. Reparem na distribuição da pirâmide etária da deficiência auditiva. O azul, isto realmente não é por falta de jeito, não funciona mesmo, a luz azul. Sim, porque eu sou uma rapariga muito jeitosa com as mãos e não consigo pôr isto a funcionar, vá lá que me estão a ouvir. Portanto, reparem que a deficiência auditiva, que é o azul mais escuro, vai variando ao longo da vida. Eu penso que hoje em dia, se nós fizéssemos novamente e se tivermos a felicidade dos resultados do censo de 2011 serem tratados com a mesma metodologia, provavelmente a pirâmide terá uma representação diferente. E porquê? Porque nós cada vez fazemos diagnósticos mais cedo e, portanto, é muito possível que haja um deslocamento do número de casos para idades mais precoces. Pelo menos é isso que nós queremos, é reconhecer as pessoas que têm dificuldades sensoriais, neste caso auditivas, cada vez mais cedo possível. Todos nós sabemos que, ao contrário da deficiência, isto também foi o que eu já tinha dito, ao contrário da deficiência visual, a deficiência auditiva vai-se agravando ao longo da vida. E porquê? Porque há realmente doenças de expressão tardia e porque há determinadas noxas que se vão juntando ao património genético com o qual nós nascemos. Uma delas é a surdez profissional. Portanto, os trabalhadores que são sujeitos
a ruídos que sejam traumáticos para o ouvido interno, e todos nós vemos na rua os trabalhadores com os martelos pneumáticos, nos aeroportos, os funcionários de pista, nas fábricas, operários fabris, que a maior parte das vezes não usam os protetores auriculares que a legislação portuguesa obriga os patrões a terem e os funcionários a usarem. Por outro lado, começa a emergir também uma quantidade de jovens, adolescentes, frequentadores intensivos de discotecas com intensidades acústicas muito elevadas, ou mesmo utilização de dispositivos de lazer que não tenham um controle de volume de saída. Portanto, por alguns motivos, e todos eles se vão potenciando, à medida que a idade avança, todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos ter algum grau de deficiência auditiva. Por outro lado, este slide também é extremamente importante, mas quanto a mim é insuficiente, porque nós deveríamos ter ao lado a distribuição portanto, do desenvolvimento académico da população em geral. Como veem aqui, temos apenas para a deficiência em geral qual é a distribuição das qualificações académicas. E realmente parece que em Portugal, pelo menos na primeira década ou na última década do século passado, o ser-se mulher era uma condição de discriminação até para a qualificação das pessoas com algum tipo de deficiência. Esperemos que neste momento se tenha atenuado a diferença que existe só pelo facto do cidadão pertencer a um género ou outro. Por outro lado, também, este slide tem alguma importância, mas 10 anos envolvidos, de certeza que também a realidade portuguesa mudou. E mudou porque o casamento, a sociedade civil, se organiza de maneira completamente diferente. E, portanto, reparem que a deficiência auditiva, comparada com a visual, com a mental ou motora, outro tipo de deficiência, vai influenciar também a maneira como a pessoa se relaciona e o núcleo familiar que consegue ou não iniciar ou até manter. Também nós temos aqui este slide que é extremamente chocante. Reparem a quantidade de pessoas que continuam a ter dificuldades em encontrar um emprego, mas também teríamos que combinar com a população em geral, que, como toda a gente sabe, neste momento, infelizmente, todos nós fazemos parte de um pool de cidadãos que estamos sujeitos a ser atingidos pela moléstia do desemprego. E reparem que também, em termos de pessoas que já não têm uma atividade laboral contínua, reparem realmente a quantidade de pessoas desempregadas por serem ou reformados ou incapacitados, que estão representados em todos os graus de deficiência, portanto, não só na auditiva. Por outro lado, reparem também que nos vários graus de deficiência existe uma percentagem grande de pessoas que estão a cargo da sua família, provavelmente porque não se conseguem manter a si próprios por dificuldades de entrada no mercado laboral. Este, quanto a mim, é um slide que representa muita da realidade que nós, profissionais de saúde, verificamos, não só em relação à deficiência auditiva, mas de uma maneira geral, é que os núcleos familiares tendem a ser diferentes quando se compara, por exemplo, os núcleos familiares de uma mãe com filhos com deficiência auditiva versus o núcleo familiar de um pai com filhos de deficiência auditiva. Muitas vezes estas crianças ficam a cargo, sobretudo das mães, ao contrário de outros núcleos familiares em que as pessoas com dificuldades ficariam ao encargo com os pais. Gostaria também de falar de um estudo que se realizou também já há bastante tempo e que também está disponível na internet e que tem também alguma descrição geral de como é que a deficiência em Portugal se distribui.
Por outro lado, por localização, portanto, local de residência, geograficamente, e como era de esperar, é nas grandes cidades que nós temos um número maior, um número, portanto, relativo e absoluto de pessoas com alguma deficiência. Todos nós sabemos também que é muito mais difícil nós providenciarmos uma reabilitação, qualquer que ela seja, auditiva ou verbal ou gestual, para uma pessoa que viva dentro do núcleo urbano grande ou na sua proximidade, ou que viva isolado, portanto, no interior do país, com mais dificuldade no acesso à cultura, à formação, portanto, escolar. Por outro lado, nós vemos que também há uma diferença de grupos etários que eu já tinha referido. Este estudo também o referencia. Diz que a taxa no escalão dos 0 aos 2 anos será de 0,2 por mil, o que será, portanto, cerca de 10 vezes inferior àquilo que é esperado. Portanto, todos nós sabemos que internacionalmente se pensa que por cada 1000 crianças recém-nascidas, portanto dos 0 aos 2 anos, haverá entre 2 a 4 crianças com algum grau de deficiência auditiva. E reparem que até 95, aquilo que estava referenciado é que haveria apenas 0,2 crianças, ou seja, estavam reconhecidas apenas 1/10 daquelas que provavelmente existem. Junto a isto, aos dados científicos da plasticidade do sistema nervoso central, que se situa na sua maior pujança até aos 2 anos de idade, e reparem o desastre que resulta da não identificação de crianças com dificuldades auditivas numa idade muito precoce. Por outro lado, e este é o lado negro da situação, a doutora que me precedeu disse muito bem que Portugal tem uma legislação que é muito protetora, e ainda bem, dos direitos da pessoa com deficiência auditiva, mas, quanto a mim, é apenas metade do problema. Porque se a família decide que o seu filho com deficiência auditiva deve ser educado e criado, portanto, através de uma aprendizagem auditiva ou verbal, aí vão começar os seus problemas, como muitas pessoas nesta sala sabem. E porquê? Porque Portugal, tal como países com PIB extremamente baixo, situa-se na cauda da Europa quando pensamos na penetração de número de pessoas implantadas por cada 10.000 habitantes. E, portanto, este é o outro lado da realidade. E penso que estas conversas informais de cidadãos, não de médicos, não de doentes, não de pais de crianças, mas de cidadãos, serve para lançar o repto, porque é que em Portugal a penetração de pessoas que têm apetência, necessidade e indicação para fazer um implante coclear é tão baixa. Por outro lado, nós podemos dizer, e é verdade, somos um país em crise, somos um país muito pobre, é verdade, mas se nos compararmos, por exemplo, com Espanha, reparem a diferença que há em número de cobertura de crianças implantadas. Nós consideramos que em Portugal, provavelmente, e porque estamos a extrapolar números, haverá 88 crianças que por ano, novos casos, precisem, sejam candidatos adequados a pôr um implante coclear, e enquanto em Espanha, dos 383 candidatos, cerca de 85% vão ter um implante coclear, em Portugal somos pouquinhos, cada vez nascem menos crianças e mesmo assim só temos uma cobertura de cerca de 1/3. Portanto, os nossos cidadãos que nascem com uma deficiência auditiva, muitas vezes não lhes é dada a escolha se querem enverdar pelo caminho da oralidade ou de gestualidade. Podemos ficar aqui a discutir. Eu não tenho a resposta porque é que este problema acontece. Por outro lado, e isto também é um dado preocupante, a maior parte das pessoas implantadas em Portugal apenas têm um implante coclear e não 2, como deveria ser a boa prática. Há pessoas aqui, felizmente, que são portadoras de implantes ou pais de crianças que têm implantes,
E todos nós sabemos que a boa prática seria que cada pessoa que precise tenha direito a 2 implantes, assim como 2 próteses e não só um. Se nós virmos mal dos 2 olhos, vamos precisar de corrigir o nosso problema de visão, não num olho, mas nos 2. Apenas com a estimulação equilibrada dos 2 sistemas auditivos, nós poderemos facilitar à pessoa que precisa do implante que goze do potencial de reabilitação quando ele ou a sua família por ele decida enveredar para a reabilitação auditiva ou verbal. Eu gostava era o último, gostava de agradecer Sounds abound on this ground we call até pela Earth. cedência destes The planet is últimos whirling like a números. Muito record player obrigada. twirling the soundtrack of our lives. Meanwhile, under a blue moon, a jazzy croon from a worn bassoon makes an audience swoon to the tune of instruments played in the tenor jazz. Pick it up. It's the beep, beep, beeping of a mobile phone, keeping you in touch and keeping you close to the ones you love. Thunderclap and the shake-the-ground sound of nature is all around, like water from a fall into a lake. We shake our bodies and dance to the pull-up-your-sleeves rustle of leaves. In a hollow, we follow the voices that are leading us home, because the planet is speaking our language. Because we were there, and the crowd roared, and our hearts soared, and the strikers scored, and we heard it. This noisy world out there. This world is Rondo. Muito obrigada. Doutora, uma questão para a qual uma resposta muito curtinha. Da sua parte não temos muito tempo, estamos atrasadíssimos. A pergunta é esta. Estes números que aqui apresentou refletem aquilo com que no terreno se debate ou não estão muito ultrapassados e não são os dados reais? É assim, em relação à primeira parte da minha exposição, não sabemos. Não sabemos porque a nossa população nos últimos 10 anos mudou espetacularmente. Mudou não apenas na organização socioeconómica da população, mas também no número de pessoas que nascem na esperança de vida e, portanto, é fundamental que nós tenhamos um pulso mais atualizado do que é que se está a passar. Porque tudo o resto são impressões e eu, como uma pessoa que acho que sou cientista, não posso trabalhar com impressões. Claro. Em relação aos segundos dados, eles são muito concretos e é a nossa realidade no dia-a-dia. Nós cada vez fazemos diagnósticos mais precoces e cada vez mais cedo atiramos o problema para a família. E muitas vezes é a família que vai ter que suportar, do seu ponto de vista financeiro, a compra das ajudas técnicas, o contratar de terapeutas da fala, etc. E, portanto, as coisas precisavam de ser mais atualizadas para sabermos exatamente que tipo de realidade e que tipo de financiamentos temos que alocar para esta reabilitação, sobretudo das crianças, mas não podemos esquecer também os idosos que se começam a isolar nas suas casas quando começam a ter dificuldades de comunicação. A crise também não veio certamente ajudar em todo este processo. Com certeza. Doutora, ficaram aqui as preocupações da doutora Elisa Monteiro. Muito obrigada, doutora. Felicidades para o seu trabalho. Muito obrigada. Que deve estar a vir aí. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos agora para um momento mais calmo, mais tranquilo, sei lá, ou talvez não. Já ouviram com certeza todos falar de cães ouvintes, eu não tinha ouvido falar, mas vocês certamente que já ouviram. Este é um momento mais lúdico, nós vamos ter aqui um treinador destes cães. Vamos ter uma cadelinha, que é uma querida, eu não sei o nome dela, mas olhem para ela, merece uma salva de palmas, não sei se podemos dar. Podemos, não é? Pronto, ela aí está. E vou passar a palavra ao Fernando Santos, não será o Fernando Santos, é outra pessoa com certeza. Como é que se chama?